Vivemos em um período sem precedentes. De repente, o mundo parou. Tudo mudou. A prioridade passou a ser a saúde, o combate ao Covid-19 e um único olhar para o coletivo. Empatia, solidariedade, cidadania, cooperação serão valores essenciais para a retomada econômica do Brasil. E a união será a chave do sucesso para um novo recomeço. Agora é a hora de movimentar o comércio e a prestação de serviços. Para com isso, também aquecer a indústria. Vamos valorizar os produtos fabricados no Brasil para a geração de empregos. Você, cidadão brasileiro, tem um importante papel na recuperação da economia. O apoio aos pequenos negócios, ao empreendedor, ao empresário local, será fundamental para o momento da retomada. Ajude o comércio de Piracicaba. Prestigie o comércio do seu bairro. Compre de quem sempre esteve com você durante tantos anos. O momento é agora. O comércio, o serviço e a indústria são grandes geradores de empregos e renda. Com a valorização da nossa economia, escreveremos um novo capítulo na história. Juntos superaremos tudo isso. A CIP, Força do Empreendedorismo. Bom dia a todas. Sejam bem-vindas em mais uma live do Conselho da Mulher Empresária da CIP. Muito obrigada por prestigiarem as nossas ações. Quero agradecer toda a equipe da CIP, todas as conselheiras por contribuírem e estar sempre inovando e trazendo informações que agreguem para o Conselho, a qual podemos contribuir para a nossa comunidade. Em especial agradeço a Fernanda, que cuidou com muito carinho desse projeto do Setembro Amarelo. Tenho certeza que esse assunto é relevante, muito pertinente para a nossa sociedade e estamos felizes também porque agora ele fará parte do calendário oficial das atividades do CME. Agradeço imensamente a Dagmar e ao Cândido por prontamente ter aceito o nosso convite, por estarem aqui compartilhando e contribuindo com todo o conhecimento que eles têm. Meu muito obrigada, Dagmar. E a todas vocês que estão nos assistindo, mais uma vez agradeço por estar prestigiando as nossas ações e peço que continuem assistindo as nossas lives, prestigiando as ações da entidade, que a CIP é muito comprometida com a nossa sociedade. A vocês, o meu muito obrigado e um ótimo dia. Olá, bom dia. Sejam bem-vindos ao nosso 7º encontro online do CME, do Conselho da Mulher Empresária da CIP, com o tema Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, romper o silêncio para preservar vidas. Os nossos convidados de hoje são ele, que é psicólogo e supervisor clínico na abordagem fenomenológica existencial da Liberté Saúde Mental, com especialização, mestrado e doutorado em Psicologia do Desenvolvimento Humano e Morte, Dr. Cândido Jerônimo Flauzino. E a mediação ficará por conta dela, que é psicóloga, psicanalista e diretora da Clínica Caminhos da Psicanálise, doutora Dagmar Silva Pinto de Castro, onde estarão falando um pouco sobre as maneiras de prevenção ao suicídio. Agradecemos a você que nos acompanha e todas as nossas conselheiras e aos nossos patrocinadores, Cicobi Cocre e Unimed. Você, inclusive, pode enviar suas perguntas, que ao longo do bate-papo passaremos para os nossos convidados. Bom dia, doutor Dagmar, doutor Cândido e doutora Dagmar, sejam muito bem-vindos. Bom dia, Fernanda. Bom dia ao pessoal do CME, na presença da Damares e demais conselheiras, a você que nos acompanha e a equipe que está dando suporte a essa live. Nós vamos conversar hoje sobre esse tema que diz respeito ao suicídio e o título foi colocado Romper o Silêncio para Preservar Vidas. Eu farei uma breve introdução e vou ler porque são dados e eu não sou muito ligada em números, embora eles são importantes para nos situar a respeito desse tema, que é um tema necessário, fundamental, inclusive que no mês de setembro
setembro, no dia 10, é colocado como Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Na atualidade, mais da metade das mortes violentas no mundo são por conta do suicídio. Quase 1 milhão de pessoas se matam no mundo por ano. Isso equivale a um suicídio a cada 40 segundos ou 3 mil suicídios por dia. Então, enquanto essa live estiver correndo, nós teremos aí várias pessoas que passarão o que a gente chama da passagem ao ato, que é não só a tentativa, mas realmente conseguirem sair da cena da vida. É a segunda taxa de morte entre jovens de 15 e 25 anos e a maior taxa entre pessoas com mais de 70 anos. Embora os dados no mundo estejam em queda, ainda são alarmantes porque sabemos das subnotificações. Por exemplo, um laudo técnico demora mais de 30 dias para sair. A família não vai esperar esse tempo a partir de uma questão burocrática e acaba desistindo. Então, muitos suicídios por intoxicação, eles vão aparecer no atestado de óbito como uma parada cardíaca. Na comparação entre continentes e subcontinentes, o único que registrou aumento na taxa de suicídios foi a América. E o Brasil ocupa a 8ª posição nesse ranking mundial. São 6 suicídios para cada 1.000 habitantes, mais de um suicídio por hora, e é a terceira causa de morte entre os nossos jovens. Perde só para o homicídio e acidente de trânsito. E se a gente for pensar acidente de trânsito também como um movimento autodestrutivo, essa estatística com certeza aumentaria. Com essa taxa, o Brasil teve um aumento acima da média, e com tudo isso que a gente vem colocando, esses números alarmantes, por que ainda é um tema tabu? É um tema que perpassa a civilização humana e dialoga com o seu contexto histórico. Um pouco antes da live, nós estávamos conversando com a Fernanda e ela até trazia isso, né? Que o suicídio sempre existiu, ele faz parte da história da humanidade, mas a partir do contexto histórico, político, econômico, enfim, cultural, ele vai se revestir de um valor para a sua época. Então, teve época que só os reis ou só os deuses poderiam se suicidar até chegar no campesinato. Os nobres poderiam depois dos reis, só que daí eles tiveram um grande problema. A família perderia o seu título e as suas benesses, então a família fazia todo um acordo para tentar seduzir os meirinhos para não perder as suas benesses quando um nobre se suicidava. Então, na atualidade, o conceito é ato deliberado de dar um desfecho final à própria vida. Agora, por que hoje a nossa atenção se debruça à clínica do suicídio? A gente sabe da importância dessa abordagem macroepidemiológica do suicídio, que é o cruzamento das estatísticas, o mapeamento, georreferenciamento, faixa etária, indicadores de risco, isso é o macro. Mas por que hoje, e eu parabenizo a iniciativa do Conselho da Mulher Empresária de Piracicaba, da CIP, se debruçar sobre esse tema, mas a partir da clínica do suicídio. Porque o que acontece quando você se dá conta das estatísticas, elas são importantes para a elaboração das políticas públicas, isso é fundamental, um trabalho de prevenção, que depois, inclusive, estarão disponibilizados para vocês os manuais da Organização Mundial de Saúde sobre a prevenção ao suicídio para as diferentes áreas, mas o Conselho da Mulher Empresária está preocupada com você, ela está colocando você como a pessoa que importa, você que nos acompanha, você que nos escuta, você que é uma mulher empresária, ou a pessoa que está aí, para o que nós vamos dirigir a live hoje. E nessa direção é que hoje a discussão será sobre a clínica do suicídio. Qual é essa escuta clínica que é fundamental para que a gente possa colocar atenção, nos debruçarmos sobre esse tema, mas a partir de quem sofre, ou até para identificarmos situações e pedidos de socorro no nosso dia a dia, nos diferentes lugares, você como empresária, na sua empresa, você no âmbito da sua família, você na escola, você nos diferentes lugares. Por isso que é importante
a gente olhar e dar atenção a essa clínica, a essa escuta. Nesse contemporâneo em que o discurso da tirania da felicidade se faz presente, é fundamental nós pararmos e colocarmos a atenção, porque fica tão pesada essa completude, que tudo você vai conseguir, todas as coisas, se você não consegue, é da sua incompetência, que isso também é um estator, um gatilho para aquelas pessoas que não dão conta dessa tirania da felicidade e não sabem entrar em contato com a própria tristeza, ao ponto de ser autorizado a quem perdeu alguém, está passando por um processo de luto, se está chorando há 2 semanas, essa pessoa já pode ser indicado para ela medicação, ou seja, não tem mais espaço para tristeza, e isso é fundamental que a gente possa, então, colocar atenção e nos debruçarmos sobre esse tema para essa escuta do sofrimento humano, a escuta desse um. E aí, já encaminhando para passar a palavra para o Dr. Cândido, que é o nosso convidado de hoje, que falará sobre essa clínica do suicídio, tem aí uma questão a ser colocada. Nesse contexto exigente de novas respostas ao viver, somos desafiadas a interrogar por que essa dor de existir, essa dor que é encravada no corpo, passa a ser de uma ordem insustentável ao ponto do sujeito realizar a passagem ao ato, que é o suicídio. O que é essa frouxidão do desejo, em que não se tem um dizer sobre si e nem se quer saber sobre si? Para isso, eu peço já ao Cândido, já vou fazendo essa provocação para ele, como o início da nossa conversa. Dr. Cândido, o que é o suicídio e de que forma é possível ajudar uma pessoa que não quer mais viver? Bom dia a todos. Antes de mais nada, obrigado, Silvia, pelo convite para falar sobre o suicídio no momento tão oportuno que é o Setembro Amarelo, que vem sendo comemorado destinado a esse tema desde 2014 ou 15, não me lembro direito. E é um tema bastante complexo, que envolve uma série de questões. Então, quando a gente pensa suicídio, o ato de retirada da própria vida, isso por si só já é para lá de complexo. Ontem eu estava pensando o que falar, o que trazer de contribuição hoje para essa conversa, e pensando em algo que pudesse ser para além do comum, do já dito, que são as estatísticas, que são os números, que vão dizer que, olha, a prevalência é maior em adolescentes, a prevalência é maior em idosos, a cada 40 segundos no mundo uma pessoa morre. Então, assim, isso, para além disso, o que pensar sobre o suicídio? E nesse sentido, eu pensei que nós pudéssemos, então, falar sobre a clínica do suicídio, como a doutora Dagmar já trouxe, o suicídio a partir de algo que possa ser acolhido, que possa ser compreendido, que possa ser ouvido a partir de uma escuta clínica. Então, assim, como interagir ou acolher essa pessoa que sofre, essa pessoa que opta por não viver, pela retirada da própria vida. E nesse sentido, falo do lugar da clínica fenomenológica, que é um lugar que me autoriza até dizer da liberdade do sujeito, de escolher pela própria vida, uma vez que consideramos que, se pensarmos quem é a vida, é do Estado, é da igreja, é do sujeito, e se a gente levar isso ao máximo, a gente diria que, assim, olha, essa vida do sujeito, ele não teria direito de escolher o que fazer com a própria vida, só que nesse sentido, ele é bastante polêmico e bastante complexo a gente pensar dessa forma, porque também, assim, o sujeito ele não existe isoladamente, ele existe sempre num contexto. E mais do que isso, o que leva esse sujeito a essa escolha? E isso é que a gente vai estar discutindo um pouco, e de que forma podemos acolher, de que forma podemos
né, conversar com esse sujeito e compreendê-lo. E nesse sentido eu vejo que a única forma é se aproximar, ouvir, né, se aproximar dele e assim, o que o angustia, o que sustenta essa escolha. E aí nós vamos esbarrar em questões de transtorno mental, nós vamos esbarrar em questões de transtornos de personalidade e aí por diante. Sim. Acho interessante isso que você coloca, doutor Cândido, porque que escolha é essa? Porque a própria clínica, ela nos traz a questão dessa frouxidão de desejos, e o próprio Lacan diz que o inconsciente não conhece a morte. Então, como que se dá esse processo, se é uma escolha quando você aponta esse tema que é fundamental, e isso não somos nós que estamos dizendo, as próprias pesquisas apontam o quanto há uma correlação entre essa questão da saúde mental e o suicídio, né? Para a psicanálise, a gente chama da melancolia, né? E tem um texto clássico do Freud que ele vai trabalhar em luto e melancolia, e ele traz essa questão, e depois Lacan retoma, e vão colocar, inclusive, a melancolia dentro da psicose, nessa divisão clássica entre neurose, psicose, perversão. A melancolia entraria na psicose, então o sujeito fica sem crítica. Então, a partir de que lugar que se pode falar nessa escolha, até para a gente pensar nessa clínica, nessa escuta dessa dor e desse sofrimento humano, que leva, inclusive, várias pessoas aos plantões médicos, que parece que está tendo um ataque cardíaco, e quando vai se ver, é a dor da angústia, é a melancolia, e não necessariamente uma questão ligada a esse coração físico, ao corpus, né, ao corper, né, como a gente fala na fenomenologia, mas ao Leib, que é esse corpo existência, né? Então, eu gostaria, inclusive, que você falasse um pouco sobre isso, que é, sim, um tema necessário, um tema polêmico, e como que você se coloca nessa escuta para essa pessoa que chega, e eu sei que na sua trajetória profissional você acompanha vários casos, e inclusive, tem bastante experiência nisso, porque o seu tema é o acompanhamento e a discussão sobre o tema da morte, até para os profissionais da área da saúde. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu acho que nos ajuda a entrarmos nesse tema que é bastante difícil. Eu acho que nós vivemos um momento em que tem se dado voz, ou tem se nomeado Fugiu, viu? O Cândido fugiu aqui não está aparecendo a voz e o som do Cândido. Se o Helder puder nos falar o que está acontecendo. Situações, né? Agora sim, você voltou, Cândido. Você havia sumido aqui da minha tela. Pode voltar um pouquinho e falar. Que eu perdi o que você disse. Só um momento. Ok? Sim. Sim. Eu dizia que estamos num momento em que é muito oportuno falarmos, né, de angústia, de tristeza, porque mais do que qualquer outro momento, né, tem se dado valor a isso, tem olhado para isso e tem aberto a possibilidade de se cuidar disso. E nós sabemos que existe um número grande de pessoas deprimidas, né, pessoas em sofrimento, pessoas com transtorno de ansiedade, pessoas vivenciando uma série de pânicos, né, e isso leva a quadros que muitas vezes a pessoa acaba não vendo saída para aquilo, e ela acaba se angustiando a ponto de a morte parecer ser a única saída.
Então, quando eu falo da clínica como uma possibilidade de escuta, né, eu trago essa possibilidade do acolhimento, eu trago essa possibilidade de você se aproximar da pessoa e ver o sentido que a vida tem para ela, né? O que a angustia, né? De que modo ela pode ressignificar todo aquele processo de dor, e muitas vezes a pessoa por si só ela não consegue. Ela não consegue, ela não tem essa dor acolhida em nenhum outro contexto. Porque nós estamos também num período em que assim, o ser humano parece que cada vez mais ele consegue acolher menos, né? Ele tem que lidar com uma série de questões e parece que esse acolhimento vai ficando esquecido, vai ficando, né, indisponível nas relações. Então, por mais que se aumente as relações, hoje nós temos aí a mídia, nós nos relacionamos o tempo inteiro, mas assim, parece que o espaço para o acolhimento da dor, do sofrimento do outro, ele vai diminuindo. Essa capacidade de eu chegar para o outro, olha, como está? Como está seu dia a dia? Como está sua vida? O que você tem pensado? O que você tem sentido? Isso me parece que cada vez mais vai ficando distante. E essa distância vai fazendo com que o sujeito também vai ficando solitário, vai ficando isolado e vai ficando sem esse espaço para dor, né, para vivenciar essa dor. Eu acho interessante essa colocação que você faz, destacando 2 pontos. Primeiro, o que a gente chama dessa clínica do sofrimento, a clínica dessa escuta desse sofrimento humano, porque é aquilo que já se colocava, né, por Freud, né? O que é a clínica? O que é a psicanálise? É a cura pela palavra, né? Que é isso que você está dizendo. Quando a pessoa nomeia e vai trazendo o nome, colocando em palavras, o que a gente chama de trazer para o simbólico, essa dor, esse sofrimento não nomeado, e tem esse lugar de escuta, né? É por essa palavra que a pessoa vai trazendo o que a faz sofrer, mesmo que ela não saiba ou que ela não nomeie, só de se aproximar disso. Porque isso que você está colocando é o que diferencia para nós o luto da melancolia. A luta, a pessoa perde um objeto e faz todo esse trabalho que é exigente do luto, mas consegue se abrir para um outro objeto do amor. Na melancolia, não. A pessoa está identificada com o objeto perdido e ela vai se mortificando e se colocando como um dejeto humano. Por isso, o alto risco dos melancólicos em partirem para essa passagem ao ato. E se tem esse lugar de escuta dessa dor, desse sofrimento, e um lugar que a pessoa possa ir sem censura, porque o que permeia o contexto, ou esse atravessamento da civilização, é a ordem moral, Cândido. E realmente isso, o que você traz na sua escuta clínica? Você não está ali para julgar a pessoa, você não está ali para prescrever a pessoa e falar, não é um tribunal, né? É um lugar de um outro espaço, né, em que essa ética, que a gente chama dessa ética do desejo, a pessoa não vai ser julgada, e você não está ali para colocar para ela uma carta de alforria, porque é ela que vai se colocar nesse processo, né? E isso que você aponta é importante quando você coloca que se intensificam as redes sociais, né, e se diminui a presença, né? E você, como ninguém, eu sei que é um termo que lhe é caro, né? Essa questão da presença humana, se você pudesse falar um pouco sobre isso. Eu sei que isso é fundamental, até como um elemento que a gente chamaria preventivo para aquelas pessoas que estão trazendo sinais e pedidos de socorro na questão do suicídio. Até eu vi uma fala semana suicídio que eu achei muito interessante. Ele colocava que não tem nada mais humano do que o suicídio, né? O suicídio ele é estritamente humano. Ele é o único
ser humano é o único dos animais capaz de pensar e tirar a própria vida. E nesse sentido é interessante, né? Porque, assim, eliminar a possibilidade do suicídio seria, seria desumanizar o humano, ou seja, essa possibilidade não seria possível, né, de você retirar a possibilidade do suicídio. Por outro lado, quando a gente fala de prevenção ao suicídio, né, e aí eu compartilho das palavras da doutora Mar, que falar de prevenção do suicídio, ao meu ver, é falar de presença, falar de acolhimento, falar de paz, né? É você ter essa abertura para o outro, essa presença para o outro, essa presença na qual o outro possa se mostrar, possa ser quem ele é, possa se sentir acolhido por ele mesmo na presença do outro. E isso, né, é até extremamente difícil colocar em palavras, e ao mesmo tempo mágico, quando você vê, parece mágico quando você vê na prática isso acontecendo. Mas eu não vejo outra saída a não ser pela presença autêntica, presença que acolhe, pela presença que abre espaço para o outro ser de fato quem ele é, né? Você possibilita o outro entrar em contato com ele. E é esse espaço que ele foi reduzido. É esse espaço que o modo como vivemos hoje engoliu, né? Então, falar de prevenção do suicídio, para mim, falar dessa presença, falar dessa escuta, falar desse acolhimento, do sujeito que se acolhe na presença de quem o possibilita. E essa presença, ela entra como uma das ações possíveis para se prevenir o suicídio, né? Poderíamos colocar assim, né? Quando a gente fala, né, o que leva uma pessoa a se matar, ou enfim, quais seriam essas questões que estão aí circulando e fazendo com que aumente esse índice de pessoas que recorrem a essa passagem ao ato. Agora, uma coisa que é interessante colocar para você, né? E quando se fala nessa presença, a gente lembra muito dos processos humanos, né? Inclusive o ciclo humano, né? Você pode falar um pouquinho o que seria isso, né, na questão da infância como um elemento protetivo? Ou, colocando em outras palavras, como cuidar da noção de limite desde a infância, né? Se isso pode ser considerado um fator protetivo? Sim, né? Eu acho que hoje o foco tem sido dado muito nos transtornos mentais, né, como sendo a causa do suicídio. E sim, né, a gente sabe dos altos sim. Mas, assim, eu acho que a gente pode expandir isso para outros aspectos, e um deles é também a questão da educação, né, do desenvolvimento da noção de limite. Por quê? E aí a gente vai lá para a infância mesmo, vai lá para a formação do sujeito. Hoje, a gente saiu em termos de educação, né, a gente saiu de um extremo que era aquele modo de educar punitivo que tínhamos tal, né, para um modo totalmente, né, de possibilidades, de permissividade, aliás, né? E com isso eu vejo que se perdeu o desenvolvimento da noção de limite, que é algo extremamente importante no desenvolvimento do sujeito, né, da criança, e tem que ser desenvolvido desde lá da infância. Por quê? Uma criança que não desenvolve essa noção de limite, ela também não conseguirá depois, né, posteriormente, na sua fase adulta, lidar com as frustrações. E frustrações? Começa lá na adolescência, não com os relacionamentos. Então, é um namoradinho que não quer mais, né, continuar o relacionamento, é o vestibular depois, é a perda do emprego mais adiante. Então, assim, todos nós vivemos uma série de frustrações ao longo da vida. E parece que a gente lida com elas automaticamente. Só que não, né? Nós lidamos da maneira que lidamos com elas porque nós aprendemos através das frustrações, num dado momento da vida, a lidar com frustrações. E se eu não tenho isso desenvolvido lá na criança, eu não vou conseguir lidar com elas. 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 Eu não v
eu vou ter um adulto, consequentemente, que não conseguirá lidar com essas situações. E aí, né, me parece que a retirada da própria vida passa a ser uma possibilidade, mas é, na verdade, um desejo de se livrar daquela angústia por não saber ou não conseguir dar uma outra saída, um outro encaminhamento para aquela dor presente ali diante de uma frustração. Então, isso é algo, sim, que eu vejo como uma prevenção do suicídio. Voltar para a questão da educação, né? Você olhar desde cedo, você recuperar essa possibilidade do sujeito lidar de forma saudável com suas frustrações. E isso só será possível desenvolvendo essa noção do limite. É o que a gente chama, na abordagem que eu trabalho, de entrar em contato com a própria castração. E isso vem desde os primórdios da infância, né? Ou seja, não dá para ter tudo. E esse é o grande, né, drama humano que inclusive passa aí, que você pode ter tudo, né? Inclusive algumas coisas, né? Às vezes a pessoa estoura o cartão ou qualquer coisa assim, eu quero tudo, eu quero ter tudo, mas o que é esse movimento de querer ter tudo? Muitas vezes é para tamponar essa angústia, porque ela é da ordem do insuportável, que é esse buraco, que é esse vazio, e que é o que nos constitui. Então, entrar em contato com esse vazio é a partir daí que você cria e que você, inclusive, se inventa, né? E isso é muito fundamental na estrutura da psique da criança que você aborda, Cândido. Porque se a criança entra em contato com esse limite, que não é o autoritarismo, mas é alguém que chega e fala, olha, é até aqui, essa pessoa que você quer não dá para você ter, porque eu entrei no jogo e esse outro pode ser ou um trabalho, que a pessoa volta a trabalhar, ou uma pessoa da família, não necessariamente ligada àquela configuração nuclear de uma família composta, considerada regular, enfim, não é por aí que a gente trabalha, mas é muito mais posições e figuras que a criança lida, né, com esse interdito, é a partir daí que ela vai conseguir, inclusive, se colocar como sujeito desejante, né? Vai ver que há uma falta, né? E que ela vai ter que inventar-se a partir dessa falta. E é algo muito interessante que acontece na clínica do suicídio, quando a gente percebe o que ocorre com o melancólico, né? O melancólico, ele se vê identificado com o objeto que se foi, por isso que ele se coloca numa posição de dejeto, né? Tanto é que quando ele entra nesse processo, que ele perdeu alguém, se culpa e fala, olha, a pessoa foi embora porque fui eu que provoquei isso, né? Se a pessoa morreu, fui eu, fica com aquela culpa, fica com todo aquele processo autodestrutivo, né? E o que é isso? Se você vai fazer, e acho interessante isso que você traz, né? Que a clínica nos mostra que se você trabalha com essa história de vida, você vai levantando aí indicadores, né, do que foi acontecendo nessa narrativa ou nesse romance familiar, e que foram colocando aí pontos, né, que eu nem diria pontos, mas vulnerabilidades ou ausências, inclusive de limites, né, não no sentido da ordem moral, mas do interdito, que na psicanálise a própria, haver-se com a castração, né, e que chega um ponto que a pessoa perde algo, ela é identificada com esse objeto, ela não suporta, porque ela está colada e identificada com esse objeto, que é diferente do luto, né? Tem uma historinha que me veio à memória. A minha mãe, ela falava que quando a pessoa era muito feliz no casamento, se a pessoa, o cônjuge morresse, ela ia casar de novo, né? Porque ela tinha, né, essa capacidade de lidar com o objeto que se foi. Ela não sabia isso, ela não era psicanalista, mas eu faço essa leitura livre, para poder dirigir esse amor que nos move, que é Eros, né,
e que se retrai frente à melancolia e o Thanatos vai avançando vorazmente sobre nós, por isso a morbidez, enfim, a pessoa se casaria de novo. Então parece um paradoxo, mas não, é isso, né, que você está trazendo, que só é possível, sim, você se colocar nessa posição quando você entra em contato com essa castração, que é uma castração simbólica, né? Diferente de um autoritarismo. Então, o que você está trazendo aqui, eu achei fundamental, Cândido, até estou me delongando na minha fala, e o convidado é você, eu já vou te devolver a palavra, mas é um tema que me move muito, que é esse interdito, que você está nomeando por limite. E isso em todos os espaços, principalmente na estruturação da psique do infante, né? Freud já falava isso lá atrás, enfim, e é fundamental. Eu estou olhando aqui para ver se chegou alguma pergunta, porque a gente se apaixona pelo tema e vai indo, né? Tem uma aqui que diz respeito, qual o papel do cuidado da saúde mental na prevenção do suicídio? Eu acho, né, que aliás, fundamental, né? Esse, eu diria que é um dos ganhos que nós tivemos com a pandemia. Acho que nunca se falou tanto em saúde mental como tem dito, né, nos últimos tempos. Diferente de outras épocas em que se falava muito da doença mental. Hoje se fala, né, começou a se falar em saúde mental. Ao meu ver, é extremamente importante e fundamental. Nós ainda pensávamos muito em saúde como sendo saúde física. Então, assim, se você não é doente, não tem uma doença física, você é saudável. E não, sabemos hoje que para você ser saudável, tem que for de uma saúde física, né, saudável e uma saúde mental, né, ou seja, cuidar da saúde física e mental. E saúde mental, né, não é algo tão simples. Para você for de saúde mental, você tem que ter uma vida, não qualidade de vida, mas como a doutora Dagmar vai dizer, uma vida com qualidade. E que é outra coisa também bastante complexa. Porque você tem que ter suas necessidades atendidas, e para ter as necessidades atendidas, não é algo tão... Porque, assim, para eu ter elas atendidas, eu preciso identificá-las. Para eu identificá-las, eu preciso me conhecer. Então, e aí também é outra discussão que eu tenho, que, assim, não dá para você criar protocolos, não dá para você, né, generalizar qualidade. Por quê? Porque cada um vai ter as suas necessidades particulares. Então, né, é só através do autoconhecimento que você conseguiria identificar as suas necessidades e, consequentemente, atendê-las. E isso vai, sem sombra de dúvida, interferir, né, em todo o restante, e em especial em relação ao suicídio. Então, assim, cuidar da saúde mental é, de certo modo, também se prevenir contra o suicídio, né, contra esse desejo, né, ou esse desespero, né, em relação à própria vida, a ponto de querer tirar. Uma vida que é qualificada pelo é o que a gente chama da singularidade, ou seja, sair dessa ordem universal que serve para todos e se sustentar em quem você é. Nesse sujeito que a gente chama de um sujeito do desejo. É interessante isso que você coloca, que não é tão simples, Cândido, porque o tempo todo a gente é colocado dentro desse atravessamento da civilização e você é colocado para você poder ser, você tem que se localizar nessa ordem do universal, nessa regra, né? Nessa roupa que serve para todas as pessoas. E o que você está apontando, que é chamado de uma vida que você próprio qualifica, que é a saúde mental, não é uma regra que serve para todos, mas é você e se colocando nesse lugar dessa escuta do seu desejo, chamo assim, né, a escuta do seu desejo,
e ir costurando a sua roupa à própria pele, como Kierkegaard falava, né? A camisa costurada à pele. É você ir ficando à vontade nesse corpo, né? Nessa pele que é você. Né? E sair desse universal. A gente chama de alta costura. Né? Não é prêt-à-porter que você entra lá, tem 50 modelos e serve para todo mundo. A alta costura, o que é? Ela é costurada no seu corpo. Né? Só que essa costura é você que faz. Né? É você que vai entrando nesse processo de desidentificação do que foram as palavras que recobrem o seu corpo e você vai costurando. Né? Então, isso é importante, o que você coloca, Cândido, e chama atenção isso que você nomeia por saúde. O foco está na saúde, não no adoecimento, como foi configurado, né? A associação, e aí entra uma questão que eu vejo como muito importante, Cândido, e eu até gostaria que você falasse um pouco sobre isso, né? Até porque essa live ela está sendo transmitida pelo Conselho da Mulher Empresária, pela CIP, então é uma associação importante, né? Uma das maiores que nós temos acredito que até no Brasil, não só no estado de São Paulo, né, que é uma potência, né, e uma das coisas que tem aparecido na clínica que eu atuo é algumas pessoas que têm tido dificuldades para poder se colocar nos seus locais de trabalho, e até, inclusive, alguns executivos e até donos de empresas, né, nesse sofrimento que, às vezes, os assola e que não podem assumir isso no ambiente de trabalho. Algumas pessoas, às vezes, não podem nem levar os relatórios técnicos que eu faço, enfim, omitem isso e fazem uma viagem enorme para chegar até o plano de saúde para poder ter ressarcimento do seu tratamento, porque não pode aparecer no seu local de trabalho que ele está sendo acompanhado por uma psiquiatra, um psiquiatra e com um tratamento analítico, porque isso está ainda revestido de tabu, ainda revestido de algo que não se pode falar, porque é a tirania de que você tem que estar bem o tempo todo, né? Em plena pandemia, né? Em pleno isolamento e com um acirramento do que a gente está vivendo, que é o contato direto com essa morte que está aqui, né? Está aqui do seu lado e que às vezes as pessoas não suportam mesmo entrar em contato com isso, e algumas estão sim também passando, né, dessa passagem ao lado. Então, se você pudesse falar um pouco sobre isso, eu acho que é muito importante também para as pessoas que estão nos acompanhando, e até de um trabalho recente que você fez, que achei muito interessante, ligado ao suicídio de uma pessoa que impactou muito o ambiente de trabalho. Por que eu coloco isso, Cândido? Porque o suicídio, ele impacta diretamente 6 pessoas, né? No mínimo, mais diretamente familiares, pessoas que estão ao seu redor, enfim. E se você leva isso para outros campos, isso se exponencia para as escolas, para o ambiente de trabalho e para a própria sociedade, porque uma pessoa é uma vida, né? É uma vida que tem tudo para trazer como invenção, como criatividade, e que se foi. Então, para não precisaríamos ter essas estatísticas enormes, já era para a gente colocar atenção. É interessante que muitas vezes nós nos esquecemos que o ambiente de trabalho, o mundo do trabalho, ele é composto por pessoas. E por assim ser, né, já está aí toda a complexidade do humano, que é mais esquecida ainda. Né? São pessoas que sentem, são pessoas que se angustiam, são pessoas que sofrem, são pessoas que sentem prazer, que sentem, né, se sentem realizadas, ou seja, está toda essa complexidade do humano lá presente. E muitas vezes, por mais que as empresas hoje, cada vez mais, elas tentam investir nesse aspecto, mas ainda há um grande
temor por parte dos colaboradores, em especial, em como expressar, em como eventualmente abordar. Olha, eu estou estou fazendo um tratamento com um psiquiatra, estou fazendo um tratamento com um psicólogo, né? Como se isso ainda fosse mal visto. Ou tem aquele receio, né? Como vou expor? E aí, assim, eu costumo dizer que as pessoas sofrem caladas, porque daí quando elas abrem, né? Ah, eu estou passando com um psiquiatra, com um psicólogo, outro diz, eu também, né? Por quê? Não é porque elas estão adoecidas, mas porque elas estão procurando, sim, a saúde mental, né? E isso é muito importante. A mesma coisa em relação ao sofrimento. Muitas vezes acontece alguma coisa no mundo do trabalho e a pessoa diz assim, eu não posso compartilhar essa minha angústia, essa minha tristeza. Só que aí quando você se permite fazer, você acaba vendo que o outro também está naquela mesma condição, né? E pegando um gancho do que a Dagmar compartilhou a respeito de um trabalho que eu realizei, o que aconteceu, né? O diretor de uma grande empresa, né, meses atrás, se suicidou, né? E assim, achei muito plausível por parte da empresa que fez o quê? Entrou em contato comigo e pediu um trabalho com esses colaboradores, né? Centenas de colaboradores, né? E aí, assim, o que foi muito interessante? O primeiro ponto, a empresa considerar isso como algo importante, um cuidado que seria merecido, né, para esses colaboradores. A outra coisa foi você poder abrir esse espaço para que esses colaboradores elaborassem esse luto em relação à perda daquela pessoa. Era uma pessoa muito influente, era uma pessoa muito querida pela empresa, e sem sombra de dúvida, a morte dele geraria, sem sombra de dúvida, uma dor quase que, né, irremediável. Então, né, quando se abre essa possibilidade, você compartilha esse sofrimento, você dá voz a esse sofrimento. Aquelas pessoas ali, elas, ao darem voz ao sofrimento, elas compartilhavam sua dor, elas acolhiam a dor do outro, né? Então, foi um trabalho que foi, assim, muito bem-vindo. Por quê? Porque essas pessoas puderam vivenciar de modo compartilhado com aqueles que compartilham com elas o seu dia a dia, aquela dor que era comum a todos, né? Então, e poder também, né, validar isso. Olha, a pessoa não morreu e esconda o morto, porque também era isso que acontecia muitas vezes, né? A pessoa se suicidou, esquece, vida que segue, vamos lá. Não, não, a morte dessa pessoa, né, e em especial por suicídio, que gera um impacto, uma comoção maior, gerou muita dor naqueles colaboradores. Então, você poder dar vazão a essa dor, você poder acolher essa dor, você poder, né, nomear essa dor, daí cada um pode dizer da sua relação com aquela pessoa que se foi, pode, né, compartilhar um vínculo que se tinha, pôde encontrar na sua memória um espaço, né, para que aquela pessoa continue na vida dela, mesmo que na lembrança daqui para frente. Então, isso é muito importante. Até porque, quando a gente fala de luto por suicídio, ele é um luto, muitas vezes, né, carregado de muita culpa, carregado de muitos questionamentos, né, ele tem suas particularidades. Quando se fala de luto por suicídio, a gente não pode achar que é um luto semelhante aos demais tipos de morte, porque não é. As pessoas, a primeira pergunta que a pessoa costuma se fazer é: o que eu poderia ter feito? O que eu deixei de fazer? Por que isso aconteceu? Então, vem, né, com ele uma série de questões que nos outros tipos de luto geralmente não estão presentes. Você já, em parte, respondeu uma pergunta, né? E nós temos 3 aqui e o nosso tempo já está chegando ali, estourando, que é, se pensarmos no luto por suicídio, que poderia ser cuidado em especial, você já falou sobre isso, acho que tem importância, como a empresa pode trabalhar na prevenção do suicídio, né?
E uma outra pergunta que é como a imprensa deve tratar os casos de suicídio. Chegaram outras perguntas, Cândido, mas eu acho que depois a gente pode disponibilizar e as pessoas podem nos procurar, porque não vai dar tempo de fazer tudo, né? O nosso cronômetro está rodando e daqui a um pouco a gente tem que passar a palavra para a Fernanda. Então, se você puder falar um pouco rapidamente sobre isso, que o nosso cronômetro aqui está rodando. Então, eu acho que assim, se você pegar a empresa como um todo, eu acho que o que ela não deve se esquecer nunca é que ela é composta por pessoas, né? E por assim ser, tudo que há na complexidade do humano está ali presente, né? Então, olhar para isso, eu diria que é o primeiro passo, né? É o primeiro passo para você ter, inclusive, um melhor desempenho desse colaborador. Sem dúvida, uma vez que esse colaborador se sente acolhido, que ele consegue identificar suas angústias, que ele consegue compartilhar, que ele consegue se ver mais um entre outros, que ele não se sinta isolado, porque assim, nas empresas, elas estão cheias de pessoas isoladas, sofrendo sozinhas, né? Então, eu acho que isso é importante. Se você falar de prevenção de luto, de luto não, desculpa, de suicídio, é você acolher esse humano, é você dar voz para esse humano não se sentir sozinho, né? Para ele perceber que ali onde ele passa a maior parte do tempo dele, ele poderá ter sua dor acolhida, né? O nosso tempo está quase terminando. Fernanda, dá tempo dele falar um pouco sobre a imprensa ou não? Porque daí você já se despede, eu já estou me despedindo aqui, beijo para todo mundo, e eu passo para o Cândido. Pode concluir, responder e já passar Cândido. para a Fernanda. Mais um minutinho aí, doutor Cândido, pode concluir. Cândido, da imprensa. Imprensa? Como a imprensa deve tratar os casos de suicídio? Então, né, eu acho que isso é um desafio para a imprensa, para a mídia, né, de um modo geral. Eu acho que isso tem sido cada vez mais cuidado, tem sido cuidado em relação a esse tema. Por quê? Antigamente, a mídia não podia falar sobre suicídio, ela não podia dar nome ao suicídio, ela não podia... E assim, ou não era dito, ou era dito de forma escancarada, né? Então, era a morte escancarada. Hoje em dia, não, acho que assim, já tem sido, né, dado um devido respeito a esse tipo de morte, tem sido cuidado, né, e aí a gente também não pode entender a mídia como sendo algo que estimulasse o suicídio. Não, ela pode fazer isso de uma forma, né, que demonstre respeito, demonstre cuidado e que não seja visto só como estimulando novos casos de suicídio. Não, muito pelo contrário. Ela pode fazer de uma forma que ela consiga também prevenir o suicídio e não estimular. Outra coisa importante, é extremamente importante falarmos sobre suicídio, né? De acabarmos com aquele mito de que se eu falo eu vou estar estimulando. Não vai estar estimulando, muito pelo contrário. A pessoa não vai se matar porque ela viu que alguém se matou. Ela vai se matar porque a vida dela, para ela, não tem sentido, ou porque ela está com uma dor muito forte, que se tornou insuportável. Então, né, para a gente finalizar, eu vejo o suicídio como sendo algo diretamente relacionado ao sentido da vida. E o que garante a não ocorrência do suicídio, ao meu ver, está também diretamente relacionado com vínculos. O modo como a pessoa se vincula com as coisas, com o mundo, com as pessoas, né? E, se nós não e quanto menos cuidamos desses vínculos, mais vulnerável deixamos essas pessoas. Certo, doutor Cândido, muito obrigada, foi maravilhosa a live. Eu acho que quanto mais informação, mais educação, mais prevenção, né? A CIP costuma, em homenagem e agradecimento, enviar um mimo. Então, nós vamos enviar um mimo para a casa de vocês, como a gente faz para todos os outros participantes. Pessoal, lembrem de preencher um questionário que está como link aí nos comentários do Facebook e do Instagram, e para a gente poder conhecer melhor vocês, criar novos temas e novas lives. Então, por favor, preencham esse link. Encerramos aqui
essa 7ª live. Lembramos que as lives do CME são quinzenais, sempre às 9 horas, então fiquem atentas às redes sociais da CIP para acompanhar os temas que são sempre muito interessantes. O CME CIP está a todo vapor para trazer conteúdos exclusivos, pensados com muito carinho para as mulheres empresárias de Piracicaba. Obrigada mais uma vez a todas vocês, tenham um ótimo dia. Muito obrigada, doutor, por essa participação. Um beijo grande, uma boa semana para vocês. Muito obrigada. Um beijo para todos vocês.